Certo. Bom, olá, você que está me vendo aí no YouTube. Esse vídeo aqui, ele não tem exatamente um script e ele é um vídeo que era pra ter sido feito há muito tempo. Na verdade, ele foi feito há muito tempo, mas ele nunca foi postado por diversos motivos. Um deles, porque a qualidade de som tinha ficado muito ruim e a qualidade da imagem também tinha ficado muito ruim. Então, enfim, vamos lá. Esse canal não tem nada praticamente nele, tem alguns vídeos aleatórios de muito tempo atrás, de videoaulas que eu gravei, enfim, e coisas que eu gravei há muito, muito tempo, com explicações sobre como usar algumas ferramentas de desenvolvimento, um pouco sobre alguns tópicos de programação, e essas coisas elas nasceram, né? Tipo, esses conteúdos eles nasceram a partir de contatos de monitoria que eu tive durante a universidade. E a ideia que eu tinha para esse canal era sempre de fazer coisas um pouco mais completas, cursos mais completos, etc e tal. E o que aconteceu, na verdade, é que isso não aconteceu, né? Isso nunca aconteceu até por conta da universidade. E trabalho, enfim, a vida foi acontecendo e eu nunca conseguia fazer. Não que sejam desculpas, eu acho que muita gente consegue, eu infelizmente não consigo. Tenho uma dificuldade de conseguir desviar o foco, assim, das responsabilidades do dia a dia para fazer coisas minhas, mas enfim, papo de terapia, né? Mas enfim, então faz muito tempo, muitas pessoas tinham pedido também para eu gravar vídeos específicos no canal há muito tempo atrás. E muita coisa aconteceu, né? Desde então. Uma dessas coisas que aconteceu foi, por exemplo, a IA, né? Hoje a gente tem inteligência artificial que mudou completamente tudo. Então eu não poderia vir aqui e simplesmente começar a falar de programação do zero. Primeiro porque muitos canais já fazem isso. Acho que esse é o principal ponto. Tipo, eu não gosto da ideia de criar conteúdo que já existe só por criar conteúdo novo, enfim, só por criar o conteúdo. Acho que se já existe um material bom o suficiente disponível na internet, não tem por que eu querer substituir esse material muito bom que já existe na internet, não faz sentido. A não ser que eu vá trazer uma proposta nova, talvez uma forma diferente de enxergar aquela situação, uma forma diferente de ver aquilo dali, né? E isso pode vir a ser interessante, realmente. Acho que eu tenho um jeito de explicar um pouco diferente do que eu costumo ver na internet. Eu não sigo exatamente um padrão na hora de explicar, isso é uma coisa que eu sempre fiz em monitoria, sempre que eu fiz dando aula particular, enfim, várias outras situações. E eu acho que é um diferencial, assim, porque a ideia de você ter estrutura, a ideia de você ter uma padronização, ela é muito interessante. E é uma coisa que é até defendida pela pedagogia. Mas ao mesmo tempo, tem um problema com isso que não é orgânico, né? Não é orgânico. Então acho que essa é uma proposta que eu tento trazer, quero tentar trazer aqui, vir com aulas, né? E aí a gente entra, tipo, beleza, o ponto que eu pulei aqui mais ou menos. Qual que é o ponto desse canal? O que que eu quero que seja, né? Tipo, eu tinha cogitado começar a streamar jogos até o coisa, tipo, mas acho que não é meu negócio, acho que eu não sou um gamer muito bom. Eu acho que meu negócio é computação. Eu gosto de jogar, mas tipo, acho que meu negócio realmente é computação. Eu acho que eu sou muito melhor nisso daqui, ensinando isso daqui, etc. Então, qual que é o contexto? Eu, depois de muitos anos de vida, eu atualmente tenho 25 anos, quando eu gravo esse vídeo, eu consegui realizar um sonho de infância, que é montar meu PC, né? Então agora eu consigo gravar isso daqui, por exemplo, que é muito legal, me deixa muito feliz. E aí o que acontece? Qual que é o contexto exatamente, né? Qual que é a ideia? Eu quero nesse canal aqui trazer realmente videoaulas de computação, seja falando sobre temas, seja falando sobre coisas que surgem, mas principalmente ensinando. Mas num momento de inteligência artificial, num momento com coisas muito novas acontecendo, eu não poderia só vir aqui, tipo, como eu falei antes, né, trazer um decorebazão, tipo, mano, é isso aí, é assim que funciona, etc e tal. Acho que seria incompleto, minimamente. Mas além disso, seria inútil, né? No momento de que a IA existe, você depender de um canal no YouTube para você aprender coisas não é rápido o suficiente. Eu tenho muitas críticas a esse modelo que a gente está vivendo agora, mas é a realidade. Você conseguir aprender com a IA é muito mais rápido do que você aprender por meio de videoaulas. Mas existem pessoas e pessoas. Então, por exemplo, esse vídeo, no momento que eu estou gravando, está chegando aos 4 minutos e meio, 5 minutos. Muita gente não conseguiria nem assistir esse vídeo. Então, assim, acho que tem esse ponto também. Tipo, eu não tenho muito saco. Eu, pessoalmente, não tenho muito saco para ver vídeos longos. Eu tenho um pouco de preguiça. Ainda mais com a correria do dia a dia. Acho que isso vai forçando você a querer coisas mais e mais rápidas. Eu acho que a IA, ela cumpre esse papel, de certa forma, sabe? Tipo, te entregar conteúdos bem dosados para você continuar ali interagindo com ela. Então, o que que
qual que é a minha ideia, qual que é a minha proposta, e tipo, eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, até porque o canal tá morto há muito tempo, então faz tempo que as pessoas não interagem aqui, faz tempo que as pessoas não chegam nesse conteúdo, então eu não sei quem que vai ver isso aqui, quem que vai comentar nisso daqui, mas fique à vontade para dar sua sugestão, dar sua ideia, trazer uma perspectiva diferente do que poderia ser feito aqui. Mas qual que é a minha ideia? A minha ideia é sim trazer conteúdo de programação, ensinar computação no geral do meu jeito. Muito provavelmente eu quero falar sobre matemática também, não só código. É, E, mas além disso, também trazer um pouco desses temas mais atuais, de como utilizar a IA no dia a dia para você aprender, para você trabalhar melhor. Como algo que te ajuda, não como algo que te substitui. Mas também entender, eu quero trazer projetos práticos, eu quero trazer coisas práticas para mostrar como que você consegue utilizar aquilo que é aprendido aqui, que é tudo aquilo que vai ser absorvido, desculpa, tudo aquilo que vai ser absorvido e aprendido aqui nesse canal e levar isso para o seu dia a dia profissional. Eu acho que, tipo, esse talvez seja um dos principais pontos que eu tenho na minha cabeça nesse momento do que eu quero trazer. Então, eu vou mostrar, em alguns instantes, eu vou mostrar qual que é a minha ideia de conteúdo para o canal. Mas acho que eu deveria me apresentar um pouco mais decentemente, né? Nesse momento que eu não fiz. Eu fiz o script bem mais ou menos. Mas, bom, eu me chamo Gabriel, como é o nome do canal, né? Eu me chamo Gabriel. Nas redes sociais é sempre um Gabriel Carvalho, que é o M, né? Gabriel Carvalho. Enfim, ao menos eu espero que esse canal, tipo assim, espero que se mantenha um ambiente muito saudável, então mantenha uma pessoa super acessível, mas tipo, enquanto não tiver tipo ameaça de morte, coisa do gênero, tão suave, tá ligado? Não que isso vá acontecer, eu espero que não, pelo menos. Mas enfim. Então é isso. Eu gosto bastante de gesticular, eu gosto bastante de falar, então eu não gosto muito de editar vídeo, mas eu vou tentar evitar me perder como eu acabei de fazer. Eu trabalho já tem um tempinho, há uns 5 a 7 anos mais ou menos. Alguns desses anos estágio, na verdade. Outros anos realmente trabalhando full time. Você vai me encontrar no LinkedIn também com o mesmo arroba. Então, eu já passei por algumas indústrias e algumas áreas de atuação dentro da área de tecnologia. E agora eu estou começando, na verdade, um novo momento, voltando mais para engenharia de software. Antes eu estava um pouco mais ligado ali na área de negócio. Voltando para engenharia de software como engenheiro de software pleno na ClassPass. Isso é uma coisa que tá no meu LinkedIn, isso não é uma novidade, isso é uma coisa que eu não posso falar porque é uma coisa que é um dado público. Mas eu não vou trazer coisas do meu dia a dia no trabalho. Eu acho que isso eu não vou fazer. Eu não sei se eu vou fazer vídeo de rotina, coisa, eu acho que não é meu negócio. Mas eu acho que eu tenho uma certa bagagem para conseguir trazer formas novas e legais de explicar coisas, certo? Então, deixa eu ver se eu sei ainda utilizar o OBS. Vamos ver se eu consigo fazer isso daqui. E eu acho que sim. Boa. E aí essa transição foi horrível, porque no caso vocês acabaram vendo o meu OBS, mas eu vou ficar melhor nisso. Deixa eu. Calma. Deixa eu fechar isso daqui. Eu vou ter um segundo monitor para fazer esse tipo de controle eventualmente, então vai ficar melhor nesse sentido, mas pelo menos áudio e vídeo eu acho que estão decentes. Então o que que eu pensei, né? Tipo, existem muitos modelos de pensar hoje em dia, se você faz ciência da computação, alguma área correlata, ou se você tem interesse em programar, provavelmente você já ouviu falar sobre programação orientada a objeto, e é mais ou menos nisso que eu vou focar na hora de guiar o aprendizado. E existem diversas. A programação orientada a objeto, na verdade, é um paradigma, uma forma de você pensar, uma forma de você enxergar os problemas que a gente vai resolver aqui. E existem diversos desses paradigmas. Principalmente, os mais conhecidos são orientado a objetos, funcional e lógico. Existem outros, mas esses são os principais. Ahn, a questão é que o funcional, ele voltou a ter muita popularidade já tem um bom tempo. E é um paradigma muito interessante, mas definitivamente é um paradigma que eu tenho menos familiaridade, então seria muito difícil eu conseguir trazer isso logo de cara, mas com certeza é algo que eu quero trazer para cá. Então a ideia é começar do começo, provavelmente com C, até pensando na galera que está fazendo faculdade, está buscando um material de apoio, isso pode ajudar. Então, a gente vai falar sobre o básico do básico, sobre estado, sobre ação, sobre, enfim, o básico da computação, o básico do básico do básico, certo? E a gente vai passar por lógica, estrutura de controle, toda a parte de algoritmos de complexidade, estrutura de dados a gente vai ver também. Enfim, tudo isso a gente vai ver. E sempre uma coisa que eu quero trazer é isso daqui, ó, por exemplo, limitações do modelo procedural em larga escala. Eu, genuinamente, para qualquer coisa nova que a gente vai ver, eu quero trazer um motivo de por que que a gente vai avançar para aquele novo tópico, para aquele novo tópico, né?
Porque, por exemplo, é que a gente vai falar muito sobre esses tópicos, então se você está vendo esse vídeo, talvez você não saiba do que eu estou falando ainda. Mas, por exemplo, não, eu preciso utilizar programação orientada a objetos. Será mesmo? Existem linguagens hoje, como o Golang, por exemplo, que não são orientadas a objetos. E elas funcionam muito bem. Então, tipo, eu quero mostrar que tudo depende e que depende do problema que você está tentando resolver, depende do escopo que você está tentando resolver e a natureza do problema que você quer resolver, né? Tipo, tudo isso influencia nas suas escolhas daquilo que você vai de fato utilizar. E, enfim, a partir disso eu quero começar a entrar realmente em programação orientada a objeto, muito provavelmente utilizando Java. Depois disso, falar de sólidos, que são padrões e princípios de orientação a objeto. Falar de padrões de projeto e de arquitetura de software. Começar a ir para um escopo um pouco mais alto nível. E aí, realmente, ir para tópicos realmente muito mais avançados de design de sistemas, de projeto, de você pensar no alto nível, pensar no problema, de um problema de negócio em escala e falar sobre tudo isso. Então, tipo, acho que todo esse conteúdo, até esse módulo 5, é muito interessante para você que está aprendendo, para você que está na faculdade, para você que quer começar e para você que quer se preparar para entrevistas de emprego, por exemplo. Tá? Acho que são tópicos, na verdade, essenciais para você conseguir, enfim, crescer nessa carreira. E eu vou falar um pouco mais sobre isso já já, porque depois a gente vai falar sobre linguagens modernas, recursos avançados, enfim, coisas novas. Eu quero falar sobre Kotlin, trazer Kotlin aqui, que é tipo Java melhor, vou colocar assim, não é isso mesmo, vou colocar dessa forma, um Java mais atualizado, talvez, a resposta da galera do Java pro C Sharp, mais ou menos, porque não foi a galera do Java que fez, mas enfim. E a gente entra aqui, nesse módulo 7, que vai ser um pouco desafiador para eu trazer, mas é uma coisa que eu acho que é legal de trazer aqui, que é a parte da engenharia na era da IA e workflows agênticos. A IA, ela tem muito o que falar, eu tenho muitas críticas a como muitas empresas têm lidado com isso, eu acho que não, muitas coisas não fazem sentido na minha cabeça, por exemplo, eu não vejo a IA como um substituto do desenvolvedor, eu acho que não faz sentido, não é prático pensar dessa forma. Acho que isso não é real, assim, at all, na verdade. Ainda assim, por que que eu acho que é interessante falar de todas essas coisas que eu coloquei aqui? Acho que mais e mais, escrever código não é o ponto. Na verdade, nunca foi, né? Essa ideia de você conseguir desenvolver coisas com linguagem natural, que é aquela linguagem mais próxima daquilo que a gente fala, não é novo. Não é nem um pouco novo, na verdade. E, enfim, deixa eu até voltar pra cá. Não é nada novo, nada disso é novo. Nada disso é novo. Isso é uma ideia, uma vontade que já existe há muito tempo. E quando a gente aprende na faculdade a programar até no papel, a ideia é um pouco essa. É um pouco de tentar construir que o problema ele é primeiro resolvido no ser humano e depois você passa para a máquina executar aquela solução que você desenvolveu. Então eu acho que a IA ela é muito legal, cara. Tipo, ela traz muitas coisas muito boas e ela vem para complementar. Mas eu não acho que ela é um substituto. Eu acho que ela é algo para tonificar a performance de quem está trabalhando ali. Pelo menos é isso que eu penso. Ahn, acho que essencialmente é isso. Então eu acho que dentro desse contexto faz sentido falar de IA e falar de como utilizar a IA para aprender e para trabalhar e como pensar no processo de desenvolvimento, incluindo a IA nesse processo, mas também como desenvolver pensando em tornar o seu sistema utilizável pela IA quando necessário. Então, por exemplo, se você trabalha numa equipe, vocês têm muitos serviços que vocês precisam integrar. Se esses serviços eles possuem documentação voltada para que um agente de IA entenda como aquilo dali pode ser utilizado, isso facilita em muito você utilizar a IA para fazer uma integração para aquilo dali. Então, o ponto nunca foi escrever código. A profissão é engenheiro de software, não é digitador. Não que seja um problema ser digitador, mas o que eu quero dizer é que não é o ponto. O ponto nunca foi você ficar digitando o dia inteiro e ganhar. Eu esqueci até a palavra do problema. Enfim, artrite, você ganhar problemas de saúde. Esse nunca foi o ponto. O ponto sempre foi resolver problemas com lógica e com o conhecimento computacional. Então, o que eu quero tentar trazer para esse canal é justamente, principalmente, o entendimento das coisas suficiente e a compreensão dos conceitos e tópicos da computação, da matemática, enfim, do ferramental que vai te ajudar a, junto com a IA, fazer as coisas de forma muito mais eficiente e muito bem, na verdade. Então, o conhecimento matemático ele é muito importante também. É uma coisa que não está naqueles módulos, eu não sei bem como é que eu vou estruturar essa parte ainda, mas é o que eu quero trazer aqui também. Então,
A partir do momento que você é uma pessoa que tem uma base teórica muito boa, mas uma base prática também muito boa, você utilizar a IA não é uma bengala, não é uma dependência, muito pelo contrário. Você sabe como instruir a IA para fazer o que você quer que seja feito e você alcança resultados muito bons. Então, acho que esse é todo o ponto. Esse é todo o ponto que eu quero tentar trazer aqui para esse canal. Ressuscitando ele depois de anos. E realmente, muitas pessoas me tinham pedido vídeos de programação para competição, já tem um tempo. E realmente eu não consegui. Eu não consegui. Eu firmei, eu pulei grau no início desse ano, 2026. Faz mais ou menos um mês que eu pulei grau. Um mês e alguma coisinha. E finalmente agora eu tô tentando criar tempo para, tipo, as coisas que eu sempre quis fazer. E é isso. Eu espero que dê certo. Ah, acho que talvez. Não, acho que tem outros vídeos que eu apareço aqui no canal. Talvez eles não sejam listados porque foram vídeos para faculdade de monitoria. Mas definitivamente, quando eu comecei a fazer esse canal, que a minha cara não aparecia, e que eu tinha a voz pré-puberdade também, que eu não sei se mudou tanto assim na verdade. Eu definitivamente não tinha barba e meu cabelo era muito grande. Provavelmente ele vai voltar a crescer. Talvez, enfim, coisas mudem, etc. Que é irrelevante, na verdade. Mas, enfim, é isso. Eu sempre quis fazer isso daqui. Eu sempre tive esse projeto na gaveta. Eu tenho, tipo, muitas notas, muitas explicações escritas, guardadas, que eu quero desenterrar agora e trazer isso, porque eu acho que são formas interessantes de abordar diversos tópicos da computação. Então é isso. Vai fechar em 17 minutos, eu acho, esse vídeo. Eu vou tentar não cortar ele, eu não gosto muito de editar, eu tenho preguiça, sinceramente, de ficar editando vídeo. E é isso. Eu não sei em quanto tempo eu vou começar a fazer os vídeos, mas eu senti que eu precisava fazer esse daqui pra eu parar de arrumar desculpa de por que que eu não começo. Então é isso. Temos o primeiro vídeo. Vou postar ele imediatamente pra eu não pensar duas vezes. E isso vai, espero eu, me forçar a fazer o que tem que ser feito e fazer os outros vídeos. Mas é isso. Obrigado quem assistiu. Não sei quem vai ver isso daqui. E acho que também nesse ponto, mas eu espero que isso interesse alguém e que, enfim, seja legal. E é isso. Valeu.